Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2018 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São as questões 26 a 50 do quarto dia de provas. Questão 33. Considere a função real f definida por f de x igual a 2 na menos x. O valor da expressão s igual a f de 0 mais f de 1 mais f de 2 mais f de 3 mais até o f de 100 é... Então a questão nos dá a função f de x igual a 2 na menos x. Lembre-se, expoente negativo você inverte a base e o expoente vira positivo. Então, na verdade, é 1 sobre 2 elevado na x. 2 a menos x é 1 sobre 2 elevado na x. Ele quer saber o valor da expressão f de 0 mais f de 1 até o f de 100. Então, o que é f de 0? f de 0 é 2 na menos 0, mais o f de 1, que é 2 na menos 1, mais o f de 2, que é 2 na menos 2, mais o f de 3, que é 2 na menos 3, mais até o f de 100, que é 2 na menos 100. 2 na menos 0 é 1, 2 na menos 1 nada mais é do que 1 meio, 2 na menos 2 nada mais é do que 1 quarto, 2 na menos 3 nada mais é do que 1 oitavo, até o 2 na menos 100, que nada mais é do que 1 sobre 2 na 100. Será que nós vamos ter que somar 1 por 1? É claro que não, certo? Se você olhar bem, na verdade isso se trata da soma dos termos de uma progressão geométrica de razão 1 meio, porque cada termo da soma é igual ao anterior multiplicado por 1 meio. 1 quarto é 1 meio vezes 1 meio, 1 oitavo é 1 quarto vezes 1 meio, o próprio 1 meio é 1 vezes 1 meio. Afinal, também estamos tratando de uma função exponencial, né? 2 na menos x é 1 meio elevado na x. Então, nós vamos estar sempre multiplicando por 1 meio, certo? Claro, como o x aqui no 1 não faz nenhuma diferença, nós colocamos o expoente só no denominador. Então, nós temos a soma dos termos de uma progressão geométrica de razão q igual a 1 meio, é a letra que nós geralmente usamos para razão na progressão geométrica. E quantos termos nós temos nessa soma? São 101 termos, certo? Não são 100 termos, porque do 0 até o 100 são 101 termos. Qual é a fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica finita? Essa fórmula vale a pena decorar. A soma é igual ao primeiro termo, A1, vezes a razão Q elevado ao número de termos menos 1 dividido pela razão menos 1. Também vale a pena decorar a fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica infinita, que é A1 dividido pela razão menos 1, que não é válida sempre, né? Tem alguns requisitos, mas essa fórmula não interessa aqui para essa questão. Mas são duas fórmulas que vale a pena memorizar. Agora vamos lá, o que é o A1? O A1 é o primeiro termo, que é 1, multiplicado então pela razão elevado no número de termos. A razão Q é 1 meio, né? E 1 meio nada mais é do que 2 na menos 1. Então a razão, que é 2 na menos 1, que está elevada na enésima potência no número de termos, que é 101. E o restante da fórmula, então, é menos 1 dividido pela razão menos 1. A razão que é 1 meio, ou 2 na menos 1, tanto faz, menos 1. Isso aqui é igual a... Esse 1 multiplicando, nem precisamos escrever. 2 na menos 1 elevado na 101, multiplicamos os expoentes e ficamos, então, com 2 na menos 101, menos 1, dividido por 1 meio menos 1 é menos 1 meio. Podemos aqui multiplicar o numerador inteiro por menos 1 e o denominador inteiro por menos 1 também, só para tirar esse negativo do denominador. Então, nós ficaríamos com, aqui no numerador, trocando o sinal de tudo, ficaríamos com menos 2 na menos 101, mais 1, certo? Trocamos o sinal aqui e o sinal aqui na frente, que seria 1 mais. Aqui na frente do 2 na menos 101, temos 1 mais. E aqui no denominador fica mais 1 meio. Vamos continuar aqui do lado. Então, isso vai ser igual a... Dividir por 1 meio, lembre-se de divisão de frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Dividir por 1 meio é multiplicar por 2, certo? Então, nós vamos ficar com... Só trocando a ordem aqui, é 1 menos 2 na menos 101, multiplicado por 2, certo? O denominador invertido. Distribuindo esse 2 aqui dentro do parênteses, nós vamos ficar com 2 menos 2 vezes 2 na menos 101. E isso aqui é igual a 2 menos 2 vezes 2 na menos 101. Temos a multiplicação de potências de mesma base, então nós somamos os expoentes. O expoente aqui é 1,
Então, nós vamos ficar com 2 na 1 menos 101 é menos 100. Então, 2 menos 2 na menos 100 é o valor dessa soma. Vamos ver a que alternativa isso corresponde. Lembre-se, é 2 menos 2 na menos 100. Isso é a alternativa E. Certo? Então, vamos para a próxima questão. Em uma escola, as turmas de ensino médio totalizavam 231 estudantes. Para uma atividade festiva na escola, todos esses estudantes foram dispostos em filas, obedecendo a seguinte disposição: um estudante na primeira fila, 2 estudantes na segunda fila, 3 estudantes na terceira fila e assim sucessivamente. O número de filas que foram formadas com todos os estudantes é... Então, nós temos aqui um estudante na primeira fila, mais 2 estudantes na segunda, mais 3 estudantes na terceira, mais até nós chegarmos na enésima fila, vamos chamar o número de estudantes na última fila de AN. Nós vamos ter um total de N filas, e isso aqui vai totalizar 231 estudantes. Eu não sei quantas filas são, é isso que a questão quer saber, certo? O que nós sabemos é que o total são 231 estudantes. E o que seria a última fila? Quantos estudantes nós teríamos na última fila? Qual que é o último termo dessa sequência? Bom, nós vimos que o número da fila também é o próprio número de estudantes que há na fila. Então, na enésima fila, na última fila, nós vamos ter N estudantes, porque o número de estudantes na fila é igual ao próprio número da fila, certo? Esse é o padrão da questão. Uma questão sobre progressão aritmética, na verdade, certo? A razão dessa progressão aritmética é 1, e nós temos a soma dos termos de uma progressão aritmética, cujo primeiro termo é 1 e o último termo é n. O último termo é o próprio número da sequência. Qual é a fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica? Bom, a fórmula é o primeiro termo mais o último termo vezes o número de termos sobre 2. E isso, no caso, é 231 estudantes. Então, o que é o primeiro termo? O primeiro termo é 1, o último termo é a própria número da fila, certo? Porque é um estudante na primeira, 2 estudantes na segunda, 3 estudantes na terceira, n estudantes na enésima fila, vezes n dividido por 2 é igual a 231. Multiplicando tudo por 2, nós ficamos com 1 mais n vezes n é igual a 462. Distribuindo o n aqui, nós ficamos com n mais n ao quadrado é igual a 462. Portanto, n ao quadrado mais n menos 462 é igual a 0. Temos que resolver essa equação do segundo grau agora. Vamos usar, isso aqui é um n, certo? Vamos usar a fórmula de Bhaskara. N é igual a menos b, então menos o termo que multiplica a incógnita na primeira potência, então é menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a no caso é 1 aqui, vezes c, que é o termo independente, que é menos 462. Tudo sobre 2 vezes a, então 2 vezes 1. Portanto, o n vai ser igual a menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de... Menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes menos 462 é... Vamos ver, 462 vezes 4, nós temos 8, 24 vai 2, 18. Então, 1 mais 1848 dividido por 2. Vamos continuar aqui do lado. Então, o n é igual a menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de 1849 dividido por 2. 1849, qual será a raiz quadrada disso? Vamos pensar. Se fosse 40 vezes 40, nós teríamos 1600. Então, 41 vezes 41 não terminaria em 9. 42 vezes 42 não terminaria em 9. 43 vezes 43, talvez... Vamos ver, quanto que é 1849 dividido por 43? Nós vamos ter aqui 4. 4 vezes 3 é 12, vai 1, que 17, menos, então fica 2, 1, 0, 9. E aqui vai dar exatamente 3, então 129, resto 0. Então, a raiz quadrada é 43. Então, n é igual a menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 43. Só vamos pegar o mais, certo? Porque nós estamos falando de número de filas, então não faz sentido um resultado negativo.
Então, mais 43 dividido por 2. 42 dividido por 2, 21. Então, o n é igual a 21. Vamos para a próxima questão. Questão 35. Se o logaritmo de x na base 3 mais o logaritmo de x na base 9 é igual a 1, então o valor de x é uma equação logarítmica. Convém que nós deixemos todos os logaritmos na mesma base. Então, nós temos logaritmo de x na base 3 mais... Como eu transformo o logaritmo de x na base 9 em algum logaritmo de base 3? Lembre-se da propriedade de mudança de base, que diz o seguinte, que o logaritmo de a na base b é igual ao logaritmo de a na base c, em qualquer base c que você escolher, dividido pelo logaritmo da base antiga b na base nova c. Certo? Então, o logaritmo de x na base 9 é igual ao logaritmo de x na base 3, que é a minha base nova, dividido pelo logaritmo da base antiga na base nova. Então, dividido pelo logaritmo de 9 na base 3. Certo? Isso vai ser, então, igual a 1. O que é logaritmo de 9 na base 3? É 2, certo? Porque o logaritmo de 9 na base 3 é qual é o expoente ao qual o 3 tem que ser elevado para chegar no 9, que é 2. Então, nós vamos ficar com logaritmo de x na base 3 mais logaritmo de x na base 3 dividido por 2, ou seja, 1 meio vezes o logaritmo de x na base 3, que é igual a 1. Logaritmo de x na base 3 mais 1 meio vezes o logaritmo de x na base 3 é 3 meios vezes o logaritmo de x na base 3, certo? O logaritmo de x na base 3 você pode interpretar como sendo um bloco só. Então, você tem alguma coisa mais 1 meio dessa alguma coisa, é 3 meios vezes essa alguma coisa. Isso aqui é igual a 1. Multiplicando os dois lados por 2 terços, nós ficamos com o logaritmo de x na base 3 é igual a 2 terços. Agora é só usar a própria definição de logaritmo. A base elevado no logaritmo é igual ao logaritmando. Então, a base elevado no logaritmo é igual ao logaritmando. Então, portanto, o x é igual a 3 elevado na 2 terços. Expoente fracionário, o numerador vira expoente e o denominador vira índice da raiz. Então, é raiz cúbica de 3 ao quadrado, raiz cúbica de 9, alternativa E. Então, era isso por esse vídeo, espero que você tenha compreendido. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar o restante dos vídeos da série. Também, se ficou alguma dúvida, procure nas listas de reprodução ali no canal. Existem vários vídeos sobre logaritmos e sobre progressões. Até lá, então!